o Ciro Gomes, Paulo Cruz, que é um candidato que tem criticado em tons diferentes Lula e Jair Bolsonaro, ele aproveitou essa expressão e escreveu lá, vocês estão vendo aí na tela, o print. Alguém disse tchutchuca do Centrão? Me ajudem aqui, porque a agenda está corrida. Vocês estão falando de Bolsonaro ou do Lula? Pois é. Por que o Ciro Gomes falou isso, Paulo Cruz? Quer dizer que o Lula também sempre fez acordão com o Centrão para ter base de apoio no Congresso Nacional? Conta aí para as novas gerações. Todos eles fazem, né? Todos, inclusive o Ciro Gomes, pô. Então o Ciro Gomes faz isso porque ele não tem nada a perder. Eu acho que ele está naquele clima de assim, eu não tenho nada a perder, né? Então eu vou atirar para tudo quanto é canto. No fim, assim, Felipe, eu acho que a gente tá. Eu tenho conversado muito isso com os meus alunos, sabe? Porque eles estão muito incomodados com essa questão política, eles ficam perguntando e tal, e eles querem saber muito assim, tecnicamente, o que um ou outro deveria fazer e não faz e tal. E o que eu falei para eles é o seguinte: falei, olha, o fato é que a gente tem que entender, sobretudo, nesse momento do país, não exatamente o que um ou outro deveria fazer e não faz, porque de fato eles não fazem aquilo pelo qual eles são eleitos, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender qual que é a psicologia que está por detrás disso. Por que o político brasileiro ele age dessa forma? Ele é sempre um sujeito, digamos assim, é, é, como um personagem, né? Representando um papel. Ele sempre, nunca você conhece um político brasileiro, e eu estou falando aqui de maneira generalizada, mas quem não vestir a carapuça não veste, né? Mas de maneira geral, eles são assim, né? Eles estão sempre representando um papel, eles estão sempre tergiversando, eles estão sempre jogando para a galera, e a gente fica aqui fora, muitas vezes, sem entender por que eles agem assim. Eles agem assim porque foi assim que eles aprenderam. É assim que a política no Brasil funciona. Né? Um Congresso que comanda tanto dinheiro e que demanda tanto dinheiro como o Congresso Nacional, os políticos que têm uma vida tão tranquila como tem os políticos brasileiros, então eles passam a agir assim. Então, quer dizer, o Ciro Gomes, quando faz uma piadinha dessa, um candidato a presidente que entra no jogo da internet, assim, para tentar angariar um ou outro voto, ele está fazendo isso porque ele não tem nada a perder. Porque também, se ele entrar lá, ele vai ter que fazer ele vai ter que virar tchutchuca do Centrão também. O Lula, quando entrar lá, vai ser a primeira coisa que ele vai fazer, porque já foi assim que ele fez anteriormente, porque esse grupo político é poderoso e eles aprenderam a jogar o jogo lá dentro, a se unir de tal modo lá dentro, que ninguém consegue, eu nem diria confrontá-los, mas ninguém consegue colocá-los em seu lugar. Então eles mandam lá e agora eles estão mandando, e se Bolsonaro for reeleito, eles vão governar o país por mais 4 anos, porque o governo Bolsonaro já acabou. Não tem mais, não existe mais governo Bolsonaro. Existe governo Arthur Lira e Pacheco, é isso que existe, né? E o STF, obviamente. Então, quer dizer, o Bolsonaro não manda mais nada. Ele vai ser reeleito agora, se for, e não vai mandar nada. Vai passar mais 4 anos lá fazendo esse motociata, ficando lá na internet divulgando aqueles 30 quilômetros de estrada que o Tarcísio, que espero que não seja eleito aqui em São Paulo, vai continuar fazendo por aí, entendeu? E vai ficar fazendo isso, porque governar mesmo, governar daquele jeito que a gente conhece, é o Centrão que vai continuar governando. Né? E num eventual governo Ciro Gomes, vai ser também o Centrão que vai continuar governando, porque todos eles, sem exceção, pertencem ao tal do Centrão. Todos eles estão nessa política aí já há muitos e muitos anos, e assim eles vão continuar, né? Então é tudo jogo de cena, é tudo para tentar levantar a bola ali na rede social e tal, mas no fim das contas todo mundo acaba sendo tchutchuca do tal do Centrão, né? Todo mundo patrimonialista, né, Paulo? Com essa Todo mundo. indistinção entre o que é público e o que é privado, que lamentavelmente tomou conta de toda essa geração da política brasileira e da máquina pública. Agora, há um fator que une Lula e Jair Bolsonaro, que o telhado de vidro de cada um agrava o preço, aumenta o preço do Centrão.
e aí eles precisam entregar mais, porque eles ficam com medo de ser empichados, de acabar sofrendo processos, etc. E a gente viu no governo Lula como isso aumentou, quando ele teve que trazer mais o MDB, então PMDB, para o governo, depois do mensalão, depois do escândalo do mensalão. Às vezes a gente celebra, porque a gente quer que a verdade venha à tona, quando um escândalo de corrupção estoura, quando os culpados são condenados, etc. Mas no Brasil tudo acaba sendo varrido para debaixo do tapete, também porque aqueles que detêm poder no Congresso Nacional, quando eles percebem que o outro foi beneficiado, mesmo que só politicamente, se a gente falar do ponto mais generoso, ou ilicitamente, em qualquer esquema criminoso, eles falam assim, opa, que beleza, porque em vez de atuar como cidadão comum, de bem, né, para usar o conceito tradicional, que quer que essas pessoas sejam punidas, eles falam assim, não, essa é a minha oportunidade de ganhar em cima da fragilidade delas. E isso aconteceu Exatamente. durante o governo Lula. E o Fernando Henrique Cardoso é criticado até hoje, com razão, porque não se empenhou pelo impeachment do Lula. Quando estourou o mensalão, achou que ele ia sangrar nas cordas e depois acabou perdendo pelo PSDB, eleição atrás de eleição. Não ele diretamente, que ele ganhou quando ele disputou, mas os candidatos tucanos foram perdendo. Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves. Porque a máquina pública e a compra de apoio parlamentar, tudo isso restabeleceu ali o poder, o jogo ficou mais ou menos equilibrado dentro dessa sujeira de escambos e se continua assim. E o Jair Bolsonaro, ele entrou no governo, quer dizer, na verdade, quando ele foi eleito, ele tinha um poder maior do que ele teve logo em seguida, quando saiu a lista do COAF, a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro e amigo há 35 anos do Jair. Então ele já entrou no governo numa posição de fragilidade, porque tinha a investigação correndo e avançando cada vez mais e trazendo à tona cada vez mais sujeira, cada vez mais funcionários fantasmas de cada vez mais gabinetes da família Bolsonaro. Então isso fez com que Jair Bolsonaro precisasse comprar no raciocínio preventivo, em termos de blindagem dele, o apoio parlamentar do Centrão, que no começo estava vendo, será que esse cara vai fazer tudo isso que ele está falando aí em campanha? Será que ele é um desses aí, combatente da corrupção? Está surfando aí na onda da Lava Jato e tal? E aí vem telhado de vidro, esse pessoal saiu da toca e falou, ele é um dos nossos, então tá tudo bem. Então a gente se ajeita e hoje você tem um orçamento secreto bilionário, do qual cada parlamentar pega ali 50 milhões, 100 milhões, 133 milhões, e aí vai a verba lá para a estatal do Centrão, a Codevasf, aí tem sobrepreço, superfaturamento, de repente aparece, aí você tem verba para a prefeitura do familiar do parlamentar, que faz um negócio, então, para investir aquele dinheiro, para escoar com a empresa de um amigo, de um aliado. E a gente não tem o controle. Os órgãos de fiscalização estão instrumentalizados, a gente não sabe onde está indo parar esse dinheiro. Em alguns casos, às vezes aparece, às vezes você tem um caso como Josimar Mariãozinho, flagrado com dinheiro na mão, e tá, mesmo assim está aí, não acontece. O Chico Rodrigues, né, que foi o parlamento, então vice-líder do governo Bolsonaro, flagrado com dinheiro na cueca, está aí, não aconteceu nada com ele, que é uma geração que vai empurrando tudo com a barriga, não vamos criar tensão aqui entre os poderes, e tudo se resolve assim. Então, uma liderança que não tenha telhado de vidro pode ter mais força, mesmo que tenha que fazer algumas concessões. As concessões do Bolsonaro foram muito além daquilo que se espera de um governante forte, que ele não é.